pelo objetivo. Nossa equipe é formada por João, Rodolfo e nosso padrinho, que é Sandro, e o nosso cameraman, que é Igor. Vamos apresentar o projeto Relayout da área dos moldes. Nosso projeto ele tem como objetivo garantir a segurança de uma atividade constantemente realizada em nosso setor e muito importante para a dinâmica da fábrica, que é a manutenção dos moldes utilizados na termoformagem. Agora a gente vai apresentar um pouco mais em detalhe o que foi realizado pela equipe. Dando continuidade à apresentação do nosso projeto, trouxemos uma receita básica para a fabricação de produtos termoformados. Esta se resume na soma de 3 fatores. São elas: bobinas bem produzidas, uma operação com domínio do processo e moldes e máquinas bem ajustados e em boas condições. Partindo desse pressuposto, uma das frentes de trabalho da manutenção mecânica é a realização de serviços em moldes da termoformagem. Diariamente, esses moldes são manipulados para manutenções corretivas, preventivas, setups e até mesmo testes. Um fato curioso sobre esses moldes é que eles podem pesar até 2 toneladas em seu peso. Os moldes são equipamentos complexos e exigem precisão na confecção e nos serviços que são executados. Durante a sua manutenção, eles são abertos e manipulados com talha mecânica, girafa hidráulica, empilhadeira e exigem uma bancada específica para que essa atividade seja realizada com segurança. E deixamos o tal questionamento: como surge o nosso projeto? Para isso, vamos acompanhar na sequência lógica da nossa apresentação. O projeto foi dividido em 5 etapas. A primeira delas, a avaliação de riscos, onde iremos mostrar os fatores motivantes para a execução do mesmo. Antes da execução do projeto, as atividades apresentavam riscos de acidentes por fatores como a utilização de talha e bancada móveis, tamanho da bancada insuficiente frente ao tamanho dos moldes, como também riscos ergonômicos associados à alta movimentação dos blocos dos moldes, conforme apresentado no vídeo. Para melhor exemplificar, segue a análise de riscos e os pontos para a atuação do projeto. O primeiro risco observado é a utilização de talha equipada com rodízio, apresentando o risco de tombamento devido ao alto peso dos moldes. O segundo risco avaliado é a utilização de carrinhos móveis, também equipado com rodízios, seguindo o mesmo risco apresentado no ponto anterior, o tombamento. Já o terceiro risco se refere às bancadas curtas, com comprimentos menores do que a superfície do molde, deixando-os expostos. O quarto risco se refere à movimentação constante dos moldes para testes de estanqueidade em máquina, ou seja, verificação de vazamentos. E o quinto e último ponto, a utilização de bancadas móveis secundárias para alocação de peças dos moldes, como parte superior, parte inferior e outros sobressalentes. Pelos registros já apresentados, é notório afirmar que as bancadas utilizadas eram frágeis frente ao peso dos moldes, e isto fica evidente com o incidente ocorrido em 2022, no qual um dos rodízios cedeu com o peso do equipamento, vindo a tombar. E um fato interessante é que esse incidente ele poderia vir a ocasionar um acidente com danos materiais e sobretudo físicos. Em resumo, temos nosso plano de ação com resolução para cada um dos 5 pontos levantados, ou seja, a instalação de uma bancada fixa com tamanho suficiente para alocação de até 2 moldes, equipada também com uma talha fixa e um sistema hidráulico, que eliminaria a necessidade de movimentar o molde para que fosse testado em máquina, e sim testado diretamente na bancada. A segunda etapa foi o planejamento e a elaboração do projeto, com levantamentos dos materiais necessários, medidas e esboços. Assim, conseguimos chegar no modelo de layout que queríamos, como exposto na foto a seguir. A terceira etapa se resume ao levantamento dos custos e às aprovações devidas. Neste projeto, foi investido um total de R$ 4.870,60. Com todas as aprovações, partimos para a execução. A quarta etapa se resume à manufatura e instalação, e desde já agradecemos à equipe da automação tecnológica com a contribuição na elaboração junto com a equipe da Copobras 1. Em seguida, podemos ver algumas fotos da etapa de execução.
Por fim, temos a etapa de validação, onde garantimos um projeto conforme o nosso escopo inicial, ou seja, um projeto fidedigno ao que foi planejado. Ainda na etapa de validação, podemos ver um vídeo curto da bancada sendo utilizada em uma manutenção de molde, no qual o mecânico responsável separa o bloco superior do bloco inferior, exercendo a elevação da carga. O quesito inovação e criatividade do projeto é a elaboração de uma bancada com sistema hidráulico integrado para executar testes de estanqueidade. Com isso, evitamos movimentações desnecessárias e garantimos mais produtividade na manutenção dos nossos moldes, como pode ser mostrado no vídeo. Antes, para esta situação, o mecânico deslocava o molde até a máquina para que pudesse ser feitos esses testes. Para finalizar, apresentamos o depoimento dos nossos mecânicos responsáveis pelos serviços dos moldes, Jefferson e João Paulino. Antes do projeto TMC, a gente fazia em bancadas não era bancada, era carrinhos que a gente ia para transportar peças que a gente utilizava para fazer manutenção no molde. Inclusive, teve momentos que os rodízios quebravam, aconteceu quase um risco de um molde tombar na hora que eu estava fazendo manutenção. Espaço não tinha para colocar as peças que a gente montava no molde. A ergonomia também era que os carrinhos eram baixos, a gente tem que se abaixar muito. E o teste da água, quando a gente fazia o teste de água, tem que se deslocar o molde uns 500 metros até chegar uma metalô de uma máquina para fazer o teste de água. E isso a gente empurrando o carrinho com molde de 500 kg, empurrando na mão mesmo. Locomovia até lá, testava a água e voltava de novo para continuar o processo de montagem. Isso atrasava muito o processo de montagem de ajuste de molde. Hoje a gente tem uma bancada capacitada até 3 toneladas, uma robusca. Hoje a gente pode abrir o molde do NTS, deixar as duas partes, inferior e superior, em cima do molde. E o melhor é que hoje a gente tem uma tala nela fixa, que pra gente foi 100% bom em questão de segurança. Porque como o Jefferson falou, a gente estava realizando um serviço com uma parte do molde superior, uma tala, aí essa tala chegou a correr. Como ela não era fixa, era de rodízio, aí hoje a gente tem uma fixa. E o outro que melhorou 100% questão hoje a gente tem um sistema de refrigeração na bancada, a gente não precisa a gente andar quase 500 metros para poder fazer esse teste da água. Hoje a gente tem gás, não precisa fazer esse percurso todinho e até sair questão de sair empurrando o molde até lá, que você sabe que o molde hoje é mais ou menos 1 tonelada, uma parte do molde desse. Esperamos que gostem do nosso projeto e assim deixamos o nosso muito obrigado.